Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e tivemos grandes novidades, meu amigo. Além de hoje ser dia de Vasco, o Vasco também está contratando jogadores. Vamos falar aqui da chegada do Matheus França, que já está acertado com o Vasco, entre o jogador e o Vasco está tudo certo. Vamos falar também aqui da situação do Robert Renan, que pode também ser mais um reforço contratado pelo Vasco, e o jogador é vascaíno, hein? Vamos falar do jogo de hoje contra o Juventude, provável escalação, onde você vai poder assistir esse jogo, muita coisa pra gente falar agora, tem a saída do Lloyd Augusto, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente quer chegar a 225 mil inscritos, como eu sempre venho falando aqui no canal, cara, tem muita gente que assiste diariamente nossos vídeos, mas não tá inscrita. Dá uma conferida aí, é de graça, só clicar no inscreva-se, deixa aquele likezão e se puder clicar no hypar, vou agradecer demais aí também pro YouTube recomendar o nosso canal para mais vascaíno. Bom, pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai encarar o Juventude fora de casa às 7 horas da noite no Alfredo Jaconi. Essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes. O Juventude é um adversário que tem a pior zaga do campeonato. São 38 gols vazados, enquanto o Vasco tem estatística de ser o terceiro time com mais gols marcados, com 25 gols marcados na competição, ao lado do Bahia, que também tem 25 gols, né? É bom ressaltar que a goleada contra o Santos deu uma grande moral para esses jogadores e elevou, claro, o número de gols do Vasco na competição. Esperamos que o Vasco consiga fazer um bom jogo, logicamente. Não esperamos outra goleada caçapante como o Vasco fez contra o Santos, mas quem sabe possa se aproximar do futebol praticado naquele dia, né? Esperamos que o Vasco consiga dominar o Juventude e que não leve susto desse adversário que está lá na zona do rebaixamento, né? Quer sair da zona e para eles nada melhor do que encarar o Vasco, né? Que é o primeiro time fora da zona hoje. E caso o Vasco vença o Juventude, vai ter um bom respiro aí até o domingo, quando enfrentará o Corinthians em São Januário. O jogo de hoje vai marcar a volta do Pirata ao time titular. Está confirmado que ele será titular no lugar do David. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique, a zaga com o Hugo Moura e também o Lucas Freitas. A lateral esquerda com o Lucas Piton. No meio campo, possivelmente, Thiago Mendes ou Barros, no lugar ali do Jair, que tomou o terceiro cartão amarelo. Mais à frente, Tietê e Coutinho. O ataque com Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco, que vai encarar logo mais o Juventude às 7 horas da noite. Só a vitória interessa para o Vascão nesse jogo hoje, cara. Não dá para negociar. O empate é horroroso para o Vasco e a derrota nem se fala, né? E a sequência do Vasco vai ter uma sequência importante de jogos que até certo ponto são acessíveis dentro do possível aí no Campeonato Brasileiro, mas no meio desses jogos vamos ter aí o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil, né? Já na semana que vem, no meio da semana que vem, já vamos ter o jogo de ida, que será em São Januário. Comenta aí o que você espera desse confronto contra o Juventude, se você acredita numa boa vitória do Vascão. Na minha opinião, hoje 2-1 Vasco, vai ser um jogo sofrido, não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Vasco tem condições sim de vencer o Juventude. Ontem até brinquei, né, no vídeo de ontem, quem assistiu aí deve ter visto, que eu falei que o Lucas Freitas ia fazer 2 gols, né? O Lucas Freitas era ex-jogador do Juventude, né? Tomara que a lei do ex funcione a favor do Vasco e não contra, porque o Nenê tá do outro lado, né? Tomara que o Nenê não faça nada, absolutamente nada nesse jogo. Um fato curioso é que o Juventude está acertando, não com o Lucas Freitas, e sim com o seu irmão gêmeo, tá indo lá pro Juventude, jogador que tava atuando no Paysandu, né? Velho, no dia que eu vi a foto do irmão do Lucas Freitas, eu não acreditei, mano. É aqueles gêmeos idênticos mesmo, cara. Não tem absolutamente nada que diferencia um do outro, mano. Eu achei que era o jogador do Vasco que tava indo lá pro Juventude de novo, mas o irmão dele tá indo lá pro Juventude, não sei se já fechou, se já concretizou. Seria interessante, um dado curioso aí, caso ele tivesse sido contratado pelo Juventude, enfrentasse hoje o Lucas Freitas. E comenta aí também o que você acha da volta do Verratti ao time titular, né? A gente falou que ao longo dessa semana que era muito provável a volta do Pirata e vai se confirmar sim quando sair a escalação oficial. O jogador vai voltar no time titular no lugar do David. Eu não mexeria no time do Vasco, cara. O time jogou muita bola contra o Santos, mas o Diniz gosta do Verratti, acha ele um jogador muito importante para a equipe, para o time titular, é o capitão do Vasco. Ele vai voltar normalmente aí ao time titular. Esperamos que ele faça gols, né? Porque se ele não fazer gols, pode aumentar um pouco mais ainda a pressão em cima do jogador. Depois o Vasco vir de uma goleada, onde o Verratti não esteve em campo, e no jogo seguinte, com ele em campo, contra o adversário, em tese, que seria mais fraco do que o Santos, ele não fazer gol e o Vasco talvez não ganhar o jogo, pode ser que fique muito pressionado esse jogador.
Bom, agora vamos falar do mercado do Vasco, como que está as saídas e chegadas de jogadores. Hoje tivemos uma informação importante trazida da imprensa turca. O Lloyd Augusto pode estar de saída do Vasco, que está em negociações com Eyüpspor, é um time minúsculo lá na Turquia, e segundo a imprensa turca, a equipe avançou aí nas tratativas nos últimos dias para contratar o jogador. Vale ressaltar que saiu informações trazidas aí pelo jornalista Rodrigo Silvério, que o Lloyd Augusto teria comunicado à diretoria que não está bem mentalmente. E surgem rumores aí realmente da saída do jogador. E o Vasco com certeza não fará esforços para mantê-lo no seu time. E o jogador deverá ser vendido ou emprestado. Eu acredito que o Vasco queira vendê-lo, né? Um jogador que o Vasco investiu nessa contratação, se eu não me engano, foi 10 milhões de reais a contratação do Lloyd Augusto. Esperamos que o Vasco consiga concretizar a saída desse jogador, que claramente foi um dos piores erros aí da diretoria do Vasco aí do Pedrinho. Comenta o que você acha da saída do Lloyd Augusto do Vasco, que pode voltar ao futebol da Turquia. Também hoje tivemos uma especulação que o Bahia estaria interessado na contratação aí do zagueiro Luiz Gustavo do Vasco. A informação foi trazida pela imprensa baiana. O Bahia está de olho em um zagueiro estrangeiro e também no zagueiro Luiz Gustavo, de apenas 19 anos do Vasco. Ainda não foi feita uma proposta oficial pelo jogador e o clube, que tem muito dinheiro, é do Grupo City, está monitorando a situação do Luiz Gustavo, cara. O Vasco tem que ficar de olho, tem que começar a utilizar esse jogador aí para não poder perder ele de graça praticamente, né? Porque o jogador precisa estar em campo para ele chamar a atenção de outros clubes para o Vasco ganhar uma grana, né? Mas enquanto ele não joga, surge aí clubes como o Bahia, ou talvez clubes menores lá da Espanha, como já aconteceu, todos esses clubes interessados no jogador. E o Vasco aí, se vê numa posição que não vai utilizar o atleta, vai acabar vendendo a preço de banana, um jogador que poderia ser melhor utilizado aí no nosso clube, né? Comenta aí o que você acha desse interesse do Bahia no Luiz Gustavo. Se você fosse o Diniz, daria mais oportunidades para o jogador? Comenta aí. Bom, e quanto às chegadas, tivemos uma novidade muito importante trazida ontem à noite pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo as informações do canal, o Vasco e o Matheus França, meio-campista do Crystal Palace, já possuem um acordo entre as partes e o Vasco agora só está acertando os detalhes finais com o Crystal Palace para ter o jogador por empréstimo. A tendência é que o Vasco concretize essa negociação nos próximos dias e ele venha para o Rio de Janeiro o mais rápido possível, já que o Vasco deseja utilizar esse atleta aí em jogos importantes, principalmente na Copa do Brasil, já que o Vasco vem entendendo que tem condições de ser campeão da Copa do Brasil e por isso está fazendo um esforço maior para contratar jogadores. Tanto que a gente está vendo diariamente aí vários nomes sendo especulados e até negociações avançadas com o Vasco, como é o caso do Matheus França, né? Um jogador que surgiu do nada e que pode ser contratado aí pelo Vasco. E, ao meu modo de ver, é uma boa contratação. Jogador muito promissor, surgiu muito bem lá no Flamengo, rapidamente foi vendido para a Premier League, só que lá ele não se firmou muito. E aos 21 anos apenas, o jogador pode voltar ao Brasil para jogar no Vasco. Vamos ver se realmente vai se concretizar a volta desse jogador ao Brasil e fechando aí com o Vasco. E além dele, segundo o canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco também se aproximou do acerto com o zagueiro Robert Renan do Zenit. Segundo as informações, ainda não se sabe se esse jogador virá por empréstimo ou em definitivo. Fato é que é um jogador muito jovem, de 21 anos apenas, apesar dele ter tido uma péssima passagem pelo Internacional aqui no Brasil na temporada passada, ele ainda segue com muito mercado, tanto aqui no Brasil e também no exterior. O jogador foi companheiro do Leandrinho lá no Al-Shabaab na última temporada na Arábia Saudita, retornou ao Zenit e o clube russo recebeu aí essa proposta do Vasco e vamos ver se vai aceitar, se realmente vai concretizar o negócio aí o Robert Renan vindo para o nosso clube. O jogador revelado pelo Corinthians rapidamente foi vendido ao Zenit, voltou aí ao Brasil para defender o Internacional, não foi bem, voltou para o futebol do exterior para jogar lá na Arábia, como eu falei, no Al-Shabaab, e ele pertence ainda ao Zenit, agora pode ser jogador do Vasco. Vazou aí uma foto do jogador com a camisa do Vasco nos tempos que ele ainda não era jogador profissional, né? Dando a entender que realmente o jogador também é vascaíno. Vamos ver se vai acontecer essa contratação. Eu, claramente, velho, não sei se é um bom nome para o Vasco. Um jogador que foi muito, mas muito mal no Internacional. Chegou com a grande banca no Internacional, como uma das melhores contratações do Inter na temporada passada, e foi uma das piores. O jogador não se firmou no Internacional, teve péssimos jogos, entregadas nível João Vitor. Não sabemos se esse jogador vai dar certo aí, caso ele seja contratado. É muito promissor, fez todas as categorias de base da seleção, foi muito bem no Corinthians, rapidamente foi vendido, só que no retorno dele ao Brasil ele foi abaixo. Vamos ver se caso ele seja reforço contratado pelo Vasco, ele dê certo. Vale ressaltar que ele é um zagueiro canhoto, chegaria para a posição do Lucas Freitas, ou lutar pela titularidade com um jogador que hoje vem sendo titular na zaga. Ainda o Vasco pretende contratar um outro zagueiro,
que atue pela direita, porque não dá para ter 3 jogadores canhotos no elenco e nenhum pela direita, né? Porque Lucas Oliveira e Maurício Lemos é a mesma coisa que nada, né? O Lucas Oliveira até entrou no jogo contra o Santos, depois de muitos jogos aí sem jogar, mas na minha opinião, tem que contratar com urgência um zagueiro pela direita, que é a maior prioridade hoje no elenco vascaíno. Comenta aí o que você acha, tanto da possível chegada do Matheus França, que segundo o canal Atenção Vascaínos, já está com um acordo fechado com o Vasco, entre o atleta e o Vasco. Falta lá detalhes com o Crystal Palace e também o Robert Renan, que o Vasco está numa negociação inicial para tentar fechar com esse jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis.